Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, eu sou fundador aqui da Cardoso Advogados Associados e um tema que é alvo de muitas dúvidas dos meus leitores, do pessoal que acompanha nossos vídeos e principalmente dos nossos clientes dentro da seara do direito de família é em relação à divisão de bens após ali uma separação ou divórcio, né? Pessoal, a gente sabe que o regime padrão de bens adotado no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens, que vai dizer que tudo aquilo que você adquirir na constância dessa união será do patrimônio comum do casal, ou seja, terá que ser dividido pelos dois, 50% para cada um, né? A gente fala, pessoal, que inclusive, se não foi estipulado nada, se não teve um pacto antinupcial, ou seja, você simplesmente se juntou com a pessoa hoje, né? Começou a criar ali uma relação de união estável hoje, ou então você foi lá no cartório, fez o casamento, se casou. O regime de bens, se você não optou, será o da comunhão parcial, ou seja, tudo que for adquirido a partir daquele momento terá que ser dividido numa eventual separação. E vamos supor, pessoal, a título de exemplo, que essa caneca linda aqui do escritório, ela é uma casa, né? E aí você casa hoje e amanhã você compra essa caneca aqui, essa casa. Não estipulou regime de bens, ou seja, o seu regime é o da comunhão parcial de bens. E se você tem dúvida, dá uma olhada lá na sua certidão de casamento que vai constar qual o regime que você ali se juntou, que você casou, né? Lembrando que se é uma união estável, a união estável você pode também fazer uma união estável em cartório e você pode estipular um regime de bens para essa união estável. Mas se não foi o caso, se você simplesmente decidiu morar junto com o objetivo de constituir família, então a gente tem que você, ao reconhecer essa união estável lá na frente, que provavelmente pode ser que seja judicial, né, se não tiver concordância, o regime também será o da comunhão parcial de bens. E aí, pessoal, muita gente tem dúvida, porque o que acontece é que uma das partes, né, primeiro você tem a separação de fato, muitas vezes, para depois você ter a separação de direito. Felipe, o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes as pessoas, elas, cada uma vai para o seu caminho, né, uma sai da casa, enfim, ou as duas saem da casa e vão morar em algum lugar, e depois elas regularizam a situação, seja ou com divórcio extrajudicial, com divórcio judicial ou com a dissolução da união estável, que pode ser também judicial ou extrajudicial, né? E aí é muito importante a gente deixar isso claro. Mas, de fato, pelo menos, o que geralmente acontece é que existe a separação de fato para depois ter a separação legalizada, ou seja, os corpos se separam, ou seja, uma das partes provavelmente aí sai da casa. Então, aquela casa que você comprou, uma parte saiu. E aí, pessoal, muita gente tem dúvida e muita gente até não sabe que enquanto a outra parte permanece residindo no imóvel, né? O que acontece? Quando você se separa, você passa a ser sócio dessa pessoa daquele bem. 50% seu, 50% da outra pessoa. Assim como se você tivesse comprado uma casa com um amigo, com um sócio, com seu filho, enfim, com qualquer pessoa. Você foi lá no cartório, vocês decidiram unir ali as suas economias e vocês quiseram comprar um negócio. Assim como você pode ser sócio de um negócio, de um restaurante, você pode ser sócio para a compra de um imóvel, seja ele para morar, para alugar, não importa. E aí, quando existe o término do relacionamento, você passa a ser sócio, você convive ali em condomínio em relação àquele bem que foi adquirido. Então, você é sócio do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira, em relação àquele bem. E aí, pessoal, o que é importante a gente deixar claro é que você continua tendo todo o direito de proprietário. Mesmo que a outra pessoa continue morando no imóvel e você tenha saído, né, após a separação de fato, ainda que a separação judicial ainda não tenha acontecido, você tem todo o direito de propriedade. Você continua sendo proprietário daquele bem. E aí também muitas pessoas não sabem que, de acordo com o direito de propriedade, tendo em vista ali que cada um é dono de 50%, nós temos um desequilíbrio nessa relação jurídica, porque uma pessoa vai estar usufruindo 100% do imóvel, enquanto a outra pessoa que tem 50% do direito de propriedade desse bem
vai estar usufruindo em 0%, não vai estar usufruindo em nada. Então, pessoal, admite-se que essa pessoa que saiu do imóvel, que ela possa cobrar aluguel do ex-companheiro ou da ex-companheira pela permanência, pelo uso da parte dele do imóvel. Então, a título de exemplo, nós temos ali uma casinha, né? A pessoa está utilizando aquela casinha na sua integralidade. Mas a pessoa ela não é dona de 100% dessa casa. Então, pelos outros 50%, que é de direito da pessoa que saiu do imóvel, essa parte aqui terá que pagar aluguel. Ah, Felipe, esse aluguel vai ser integral? Não, a gente entende que esse aluguel não deverá ser pago de forma integral, justamente porque o direito de propriedade não é de 100% do imóvel. Se fosse de 100%, obviamente, sim. Mas como o direito de propriedade vai ser de 50% numa divisão igualitária do bem, a gente entende que se o aluguel ali naquela região é de R$1.000, a parte que permaneceu morando tem que pagar o ex-companheiro ou ex-companheira R$500, né? Por conta dessa proporcionalidade. Isso funciona também se as duas partes saíram do imóvel e eles decidiram, enquanto o imóvel ali não decide quem vai ficar com o imóvel, eles decidem alugar, né? Como é que é feita a divisão desse aluguel? Da mesma forma, você aluga para uma terceira pessoa, R$500, no exemplo do aluguel de R$1.000, R$500 vai para o ex, R$500 vai para a ex. Então, cada um, na medida em que eles são donos daquele imóvel, eles vão receber os frutos, os benefícios, os aluguéis daquele imóvel. E dívida? E dívida, pessoal? Vamos supor que estourou um cano, algo ali, um problema na infraestrutura. Pessoal, se nenhum dos dois estão morando no imóvel, os dois eles têm que dividir essa parte estrutural, essas despesas. Inclusive, se for alugado, a despesa de conservação é de quem está morando, né? Agora, se a gente for para o lado das despesas comuns, como condomínio, luz, água, da própria conservação do bem, a gente diz que quem está morando que tem que pagar essas despesas. Então, vamos lá. Para melhorar aqui o nosso exemplo, temos lá a casinha dentro de um condomínio. A mulher, vamos supor que a ex-companheira decidiu continuar residindo no imóvel. O ex-companheiro saiu do imóvel. Ele terá direito de receber 50% do aluguel, do que seria o aluguel padrão para aquela região. Mas o condomínio, a luz, a água, via de regra, a obrigação de continuar pagando é de quem continuou residindo no imóvel. Isso na sua totalidade, ou seja, nos 100%. Reparem aqui, pessoal, que as obrigações elas se assemelham muito à questão de locação, ao direito imobiliário, ao direito de locação, né? Não atribuindo mais questões inerentes ao direito de família. Bom, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, se você não sabia, diga aqui nos comentários, vai ser uma satisfação a gente trocar esse papo aqui com vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!